Bom dia, galerinha. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos continuar com as nossas aulinhas semanais, né? E as nossas atividades aí. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco mais complexo, mas que com certeza está no nosso dia a dia e sem essas máquinas chamadas máquinas térmicas, hoje nós não teríamos o conforto que nós temos hoje, né? Voltaríamos lá na Idade Média, lá por volta do século XVI, XVII, antes de desenvolverem algumas máquinas térmicas básicas. Hoje elas são bem mais evoluídas, bem mais tecnológicas por causa da eletrônica. As primeiras máquinas térmicas eram apenas mecânicas, né? Então, o que nós precisamos entender é palavras técnicas, tá? E temos que aprimorar os nossos vocabulários, né? Por quê? O vocabulário de química é um, o vocabulário de física é outro, de matemática é outro, mas tudo com o seu devido objetivo. Então nós vamos começar falando sobre legenda, né? O que significa cada símbolo, lembrando que dependendo do seu material didático, alguns símbolos até são diferentes, mas ao ler você já mata a charada, né, de que aquele símbolo foi trocado. Vou dar um exemplo. No fundamental, área se usa como A nas formulinhas, né? Área do círculo, área do quadrado, área do retângulo, etc. Inclusive, nós vamos precisar disso no nosso estudo de gráficos. E quando chega no ensino médio, a maioria dos materiais didáticos você vê que traz como S de superfície. Só que se você olhar lá no dicionário, área e superfície são sinônimos, tá? Então há uma variação muito pequena de legenda, mas pode existir dependendo do seu material didático. Então nós vamos falar sobre isso aqui, ó, tá? Nós vamos falar das duas páginas juntos, porque aqui ele fala para você fazer uma experiência. Você pode até fazer essa experiência aqui, tá? Mas eu vou falar o que acontece aqui basicamente para que você entenda. E nós vamos entrar nesse assunto que é máquinas térmicas aqui, tá? Então vamos falar da nossa legenda, tá? Vamos falar da nossa legenda. Então veja bem, máquinas térmicas, página 35, e a gente vai fazer um breve resumo aqui da página 34, tá? Bom, vamos falar do nosso resuminho aqui, ó, da nossa legenda, desculpa. Então veja bem, o que nós vamos falar é de trabalho. Trabalho não é esse trabalho que a gente fala no dia a dia, né? Meu pai foi trabalhar. Não, não é isso. Trabalho é uma palavra técnica, representa energia, tá? Quantidade de calor também, lembra que calor é um dos tipos de energia, né? Energia térmica. E rendimento, quer dizer, rendimento no sentido assim, conforme a máquina é melhor, ela consegue fazer um trabalho melhor em relação à energia, quer dizer, fornecer mais energia e concluir aquele objetivo para que eu criei aquela máquina térmica. A gente vai citar uma ou duas ou três aqui, se você vai perceber o que é uma máquina térmica, tá? Bom, a legenda, trabalho, tá? Você pode encontrar esse tal aqui, que é uma letra grega, como trabalho, e lembra que a unidade de energia é joule, lembra que trabalho é energia, tá? Quantidade de calor, tá? É um específico, né? Tipo de energia, que é a energia térmica, e é que, cuidado, não confundir aqui, né? E é também é medida em joule porque é energia. E rendimento, que é esse N estilizado aqui, tá? E é em porcentagem. Nós vamos mostrar aqui de forma bem simplificada para você como é que você chega no rendimento de uma máquina térmica. Mas vamos imaginar o seguinte: o que é uma máquina térmica de forma simples, né? Uma máquina térmica de forma simples é você ter uma fonte quente, ou seja, uma fonte de aquecimento, pode ser uma caldeira, pode ser a chama do fogão, pode ser um forno industrial,
pode ser um forno da minha cozinha, um forno elétrico. Eu tenho que ter uma fonte quente aqui, tá? Uma fonte de aquecimento, tá? Eu tenho que ter. Por quê? A partir do momento que eu aquecer o ar ou a água, eu vou fazer com que naturalmente esse fluxo de energia térmica ele flua para o lado de uma fonte fria. O que é uma fonte fria, uma fonte de resfriamento, professor? Bom, a fonte fria e do resfriamento pode ser, por exemplo, o próprio ambiente. Quando você acende a chama do fogão para aquecer a água, para preparar um alimento, por exemplo, esse calor que é da chama, ele flui naturalmente para o ambiente que é a fonte de resfriamento que está numa temperatura maior. Só que olha o que está no meio dessa história. Você tem uma vasilha com água. Então, o objetivo de eu ter acendido a chama do fogão, né, criado aquela combustão do gás, é aquecer a água. Então, parte dessa energia vai ser transferida para a vasilha e para a água, e eu acabo alterando a temperatura daquela água. Isto aqui, esse objetivo que eu consegui, é que nós chamamos de trabalho, tá? Ou seja, o trabalho é o objetivo para que eu criei essa máquina térmica. Mas naturalmente a energia passa da fonte de aquecimento para a fonte de resfriamento. E no meio do caminho eu pego parte dessa energia e realizo aquela tarefa que eu tanto quero. O motor de um carro, por exemplo, que usa combustível, há um aquecimento muito grande, uma explosão do combustível. Ele faz uma pressão muito grande dentro do motor e aí os pistões começam a se movimentar, ou seja, há um escape dessa pressão e da temperatura, mas no meio do processo esses pistões começam a se mover. E esse movimento chamado energia cinética dos pistões é transferido para as rodas através de um sistema de transmissão que você pode ver um esqueminha aí numa internet se você quiser, você vê ele funcionando, tá? Uma cena que dá para ver como é parte de um motor de um carro é no Titanic, quando o casal lá, protagonista, desce a escada e vai para as salas de máquinas, que um dos operadores lá, dos mecânicos, disse que eles não poderiam estar ali, que era um lugar proibido. Mas você vê aqueles grandes pistões subindo e descendo na máquina do Titanic. Quer dizer, você está por dentro de um motor. Então, veja bem, tem que ter calor, ou seja, tem que ter uma fonte de aquecimento que flua naturalmente essa energia térmica para uma fonte de resfriamento e eu pego esse movimento de energia e pego parte dessa energia para realizar o trabalho, quer dizer, realizar aquela tarefa que eu quero realizar naquele momento, tá? Eu já citei aquela questão do fogão de aquecer a água, né? De chegar na temperatura que eu quero, só aquecer ou ebulir, né? Fazer um café, fazer um chá, e depende da tarefa. Isso que eu estou querendo realizar é que a gente chama de trabalho. Outro detalhe: toda a quantidade de calor que a fonte de aquecimento fornece não é totalmente transformada no trabalho. Parte dessa energia acaba se perdendo para a fonte de resfriamento. Então, esta fonte de resfriamento sempre recebe parte do calor da fonte de aquecimento. E a diferença, quer dizer, a subtração entre o que foi fornecido e o que a fonte de resfriamento recebeu, é o trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui, você vai entender, tá? Imagine o seguinte, esse exemplo aqui, ó. Imagine esse exemplo aqui, ó. Exemplo 1, tá? Uma fonte quente, ou seja, a fonte de aquecimento, fornece 20.000 joules
para uma fonte fria, ou seja, a fonte de resfriamento, uma quantidade de calor de 17.000 joules. Qual o trabalho realizado pela máquina térmica? Vamos colocar a letra A aqui, tá? Letra B. Qual o rendimento da máquina térmica? Então veja bem, prestem bastante atenção porque os cálculos são muito simplistas. E por ser muito simplistas, às vezes a gente fica distraído quando a gente está fazendo. Faltou um zero, está errado. Colocou a vírgula no lugar errado, está errado. Lembra que não existe meio gabarito, como eu canso de falar para os meus alunos, principalmente em primeiro ano. Existe meio gabarito na ETEC, na vestibular, ou tá certo ou tá errado. Então procurem fazer tudo com unidade de medida, letra legível. Lembra que vocês vão enfrentar provas da universidade quando entrarem lá, descritivas. Então vai melhorando a sua letra. Quer dizer, isso são orientações do professor que está olhando o seu futuro. Lá na frente, mesmo que você não esteja perto de mim ou dos seus professores, agora do ensino médio, você vai lembrar de alguns recados que foram dados ao longo da sua caminhada aí. Se você não conseguir passar a mensagem através da sua letra para o seu professor lá da universidade, ele vai pôr uma interrogação, vai te dar errado e não adianta você ficar bravo. Você tem que entender que letra é para a vida cotidiana. A gente tem que passar a mensagem. Então vai escrevendo mais devagar, vai tentando melhorar a sua letra. Entrega aí, né, para papai, para mamãe, para vovó. Pede para ler, né? Não é para analisar, é para ler, para ver se a pessoa consegue entender a sua letra, né? Ver se um E não parece com um C. Tudo isso a gente fala dentro de sala de aula. E no dia de hoje nós estamos numa sala de aula virtual. Não se esqueçam, faça as suas atividades todas à caneta, inclusive as respostas, para que a foto fique melhor para você anexar no e-mail. Tenho recebido ainda atividade a lápis. Não dá para ler algumas atividades, hein? Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá para a resolução. A resolução. Vamos lá para a primeira, letra A. Professor, como é que eu calculo o trabalho realizado pela máquina térmica? Observa que a fonte de aquecimento, ela forneceu, né? Parece um ossinho, né? Mas não é não. Aqui, ó, a fonte de aquecimento, ela forneceu 20.000 joules. E ao longo desse fluxo só chegou 17.000 joules lá na fonte de resfriamento, ou na fonte fria, né? Ou seja, houve uma variação aqui, quer dizer, no meio do processo aqui, 3.000 se perderam. E é isso que é o trabalho, tá? O trabalho é porque 3.000 joules foram utilizados para fazer alguma tarefa nessa história. Então, é só você pegar 20.000 e subtrair de 17.000. Então, você vai ter um trabalho de 3.000 joules, tá? Só isso. Mas cuidado, tenho recebido atividade aqui sem unidade de medida de energia, tá bom? Então, o trabalho é a diferença entre o que foi fornecido pela fonte quente e aquilo que chegou lá na fonte fria, tá? Ou seja, 20.000 menos 17.000 dá 3.000, tá bom? Letra B. Professor, como é que eu calculo o rendimento dessa máquina? Então, veja bem,
Essa máquina, ela só utilizou 3.000 joules dos 20.000 fornecidos para realizar uma tarefa. Foi pouco, porque a fonte de resfriamento é uma energia perdida que a gente não usou para realizar tarefa nenhuma. Então, como é que eu faço o rendimento disso, professor? Ora, você faz dessa forma. Lembra que 100% é o número 1. Eu vou até pôr aqui no cantinho, para vocês lembrar, ó. 100%, ó. 100 por 1 cento. Ó, 100 dividido por cento é 1. Quer dizer, se a máquina fosse perfeita, ela teria 100% de rendimento, né? Ó, 100%, hein? É 100 por 1 cento, que nem os nossos avós falavam. É o número 1, seria o todo. Só que eu não utilizei o todo. Então, eu preciso descobrir quanto desse todo, desse 100%, eu utilizei. Então, você faz assim, ó, você pega 1, que é 100%, e faz a subtração disso aqui, ó. A quantidade de calor que chegou lá na fonte de resfriamento, dividido pela quantidade de calor que saiu da fonte de aquecimento. Cuidado com a legenda aqui, tá? Então é assim que você descobre o rendimento dessa máquina. Você vai ver que aqui no finalzinho vai ficar perfeito, tá? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. O rendimento é 1 menos. Qual foi a quantidade de calor que chegou lá na fonte de resfriamento? 17.000. E quanto que chegou, que saiu lá da quantidade de aquecimento? 20.000, tá? Simplifica, né? Simplifica, fica 17 sobre 20, tá? Você vai ver que isso aqui vai dar um número decimal e você subtrai de 1. Vamos continuar? Vamos continuar, tá? Então, veja bem. Como que eu faço isso? Eu divido 17 por 20, tá? Divido 17 por 20. Vou vir aqui para o canto, ó. Vou fazer minhas anotações aqui. Faça no seu caderno também, ó. Isso aqui eu vou fazer aqui, ó. 17 dividido por 20. Quantos 20 tem dentro de 17? Não tem nenhum. Põe zero aqui, ó. Quantos 20 tem dentro de 170? Tem 8. Dá 160, subtrai 10, né? Põe o zerinho aí, né? Quantos 20 tem dentro de 100? 5. Então, 0,85. Então, meu rendimento vai ficar 1 menos 0,85. E o meu rendimento vai dar 0,15. Ó, 15%. Professor, por que 15%? Porque isto aqui é 15 sobre 100, isso aqui é 15 centésimos. Então, meu rendimento é 15%, tá? Nunca esqueça disso, hein? Esses dois números aqui depois da vírgula é que me dá a porcentagem, tá? Então, o rendimento dessa máquina é 15%. Imagina, uma máquina térmica com rendimento tão baixo assim, né? O ideal é que chegasse a 80%, 90%. A 100% não existe porque não existe máquina perfeita. Mas o rendimento, quanto mais alto, melhor é a máquina, tá bom? Então vamos voltar. Eu pego a diferença entre o que a fonte quente me forneceu e o que a fonte fria recebeu. A diferença é o meu trabalho, tá bom? E como é que eu calculo o rendimento? O 100% que a máquina deveria ter fornecido, né? E não forneceu, eu subtraio do que o 0,85 de perda, né? Então eu tenho um rendimento de 15% aqui. Essa divisão aqui me dá a porcentagem de não rendimento da máquina. E o que sobra é o rendimento da máquina, tá? Esse 0,85 aqui, esses 85% aqui, é como se fosse uma perda de energia, porque forneceu-se 20.000, se perdeu 17.000 para a fonte fria, quer dizer, para o ambiente ou para alguma coisa, menos para a tarefa, tá? A tarefa só foi usado 3.000. Então,
o aluno percebe que dá 15%. E aqueles alunos que têm facilidade com matemática, vai perceber que 3.000 é 15% de 20.000. Quer dizer, você já saberia qual é a resposta, tá? Você já saberia a resposta. Então, não esqueça que 3.000 é 15% de 20.000. Então, ficaria mais fácil de entender, tá? Bom, vamos fazer outro? Vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Ó, vamos fazer outro. Exemplo 2. Dá outro exemplo para vocês, tá bom? Então, veja bem. Uma fonte de aquecimento fornece para uma máquina térmica X joules, tá? Toma bastante cuidado aqui, ó. E a fonte fria, ou seja, de resfriamento, recebe 20.000 joules. E o trabalho realizado pela máquina foi de 40.000 joules. Pergunta A. Qual o valor de quantidade de calor fornecida pela, vou pôr aqui, ó, fonte de aquecimento, tá? Por a legenda aqui. Letra B. Qual o rendimento da máquina térmica? Então vamos lá? Então veja bem, eu vou virar a pagininha e vou mostrar para vocês, ó. Ó. Aqui a fonte de aquecimento tinha um valor. Aqui a fonte de resfriamento tinha um valor. A diferença dá o trabalho, certo? Então era só substituir 20.000, subtrair de 17.000 e você encontrava o trabalho. Então veja bem, se eu olhar com carinho aqui, você vai ver que se você somar 3.000 com o valor da fonte de resfriamento, dá 20.000. Então, se você somar o trabalho realizado com a fonte de resfriamento, você sabe quanto saiu lá da fonte de aquecimento. Então, aqui fica fácil, né? Professor, é só isso? É só isso. Mas você não precisa ficar também com dor de cabeça por causa disso. Você faz isso aqui, ó. O trabalho é igual à fonte de aquecimento menos a fonte de resfriamento. O trabalho você tem, é 40.000 joules, tá? 40.000 joules, tá? A fonte de aquecimento você não sabe o valor, é a pergunta, tá? A fonte de aquecimento é a pergunta. E você sabe que a fonte de resfriamento recebeu um valor de 20.000 joules. Aqui, ó, 20.000. Tá? Isso aqui está subtraindo, passa para lá somando. É aquilo que a gente falou. Se você somar o trabalho com a fonte de resfriamento, você tem a energia que saiu de lá. Então, dá 40.000 mais 20.000. Tá? Então, o que saiu da fonte de aquecimento foi 60.000 joules. Tá? Ó, sempre unidade de medida, você não está fazendo matemática, você está fazendo física, você tem que dizer do que você está falando, tá? Agora, qual é o rendimento da máquina térmica? Faz igual a gente fez lá no primeiro exemplo, tá? Você pega o número 1, que significa 100%, quer dizer, tudo, aqui ó, 100%, ó, repetindo, hein? 100 por 1 cento é igual ao número 1.
Você pega o todo que a máquina deveria fornecer e subtrai daquilo que foi perdido. E como eu acho que foi perdido, professor? Eu pego a quantidade de calor da fonte de resfriamento e divido pela quantidade de calor da fonte de aquecimento, tá? Então vamos lá. Vamos lá de novo. Então o rendimento é o número 1 menos a quantidade de calor da fonte de resfriamento pela quantidade de calor de aquecimento. Agora eu sei quanto saiu lá, ó, da fonte de aquecimento, tá? Então fica 1 menos. Aqui você sabe que é 20 mil, cuidado com a colocação dos números, hein? Aqui sempre vai ser um número menor e aqui sempre maior, tá? Aqui sempre vai dar um número decimal, tá ok? E aqui aquecimento que é 60 mil que você teve que descobrir. Lembra, errou aqui, acaba errando aqui, então tem que tomar cuidado. Então aqui você vai simplificando, né? Aqui a gente divide por 10 mil, então fica 2/6, tá? Então vamos lá. Vamos fazer nossa divisãozinha aqui do lado, ó. 2 dividido por 6. Quantos 6 tem dentro de 2? Nenhum, tá? Quantos 6 tem dentro de 20? Tem 3, sobra 2. 3 vezes 6, 18, sobra 2, tá? Então, 0,33. E assim tá bom. Assim tá ótimo, porque é só essas duas casas que nos interessam, tá? Então, se perdeu 33% de 100%, que é o número 1, tá? Então, você sabe que 1 menos 0,33 dá 0,67. Aqui está o percentual de você, 67% de rendimento. Essa máquina é melhor que a anterior. Você pode observar que essa máquina aqui já é melhorzinha que a outra, né? A outra era 15% e essa aqui é 67%, tá? Então, relembrando e concluindo, o trabalho é a diferença entre a fonte de aquecimento menos a fonte de resfriamento. Esse número é sempre menor que esse, a diferença dá o trabalho. Mas se você não tiver a fonte de aquecimento, você soma os dois, o trabalho realizado para a tarefa, o que se perdeu, que foi na fonte de resfriamento, e você sabe quanto saiu da fonte quente. E o rendimento, você pega tudo que é 100% e subtrai da divisão de quantidade da fonte de resfriamento dividido pela quantidade de aquecimento. Lembra que esse número aqui sempre vai dar o número decimal, porque esse número aqui é sempre menor do que esse, hein? Pela lógica mesmo, né? O que se fornece e o que se chega do outro lado, tá bom? 67% nesse segundo exemplo aqui, tá bom? Vou colocar a tarefa logo na sequência, né? Conjunto lá para vocês. Vai ser uma foto, né, de alguns exercícios. Vocês façam e me mandem o mais urgente possível. Lembra que nós estamos em período de fechamento de bimestre, hein? Tá? No final agora de julho se fecha o segundo bimestre nosso, tá bom? Um abraço, galera. Fiquem bem, fiquem em casa e se cuidem aí, tá?